Olá novamente, mais uma vez estou aqui com vocês, eu sou Nilmara Quintela, do Diário de uma Silhuete, e vou mostrar para vocês agora a ferramenta agrupar, desagrupar, modificar e caminho composto. São ferramentas que alguns confundem a diferença de ambas, mas são muito importantes, principalmente na hora de efetuar layout, na hora de fazermos nosso trabalho. Primeiro eu vou mostrar o agrupar e desagrupar. O que seriam essas duas ferramentas? Se eu tenho uma, duas, três ou mais formas, duas ou mais formas, é possível agrupá-las. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a ferramenta seleção, selecionar todas as formas, uma forma fácil que eu já mostrei para vocês, clique e arrasta, selecionei. Todas as formas estão selecionadas. Para agrupar, tem duas formas. Eu posso ir em objeto, agrupar, posso dar um Ctrl G, tá? Então, se eu selecionar e dou um Ctrl G, ou se eu selecionar e for em objeto, agrupar, ele vai unir esses objetos. Mas na realidade, ele não transformou esses objetos em um só. É como se ele tivesse pego todos esses objetos e colocados dentro de uma pastinha. Se eu arrastar essa pasta de um lugar para o outro, eles vão continuar juntos. Só que se eu abrir essa pasta, eu consigo tirar um por um. Como que eu consigo tirar um por um? Agora que eu já utilizei eles juntos, agora eu quero soltá-los novamente. Como que eu faço isso? Eu vou em objeto, desagrupar, ou Ctrl U. Nossos objetos, eles continuam com as propriedades que tinham antes, tá? Tá vendo? Se fosse texto, que nem nós vimos no vídeo anterior, vamos criar um texto. Nilmara e... Ai, gente, nem mostrei pra vocês essa dica de duplicar, né? Se eu tenho um objeto e quero duplicar, se eu duplicar apertando Alt, olha só que legal. Clicando Alt, clique e arrasta. Olha, ele duplica várias vezes. Só uma dica que no decorrer dos vídeos eu vou dando. Nesse outro texto eu vou colocar Quintela, que é o meu outro sobrenome. Nós temos agora duas palavras soltas. Se eu selecionar as duas e ir em objeto agrupar, elas estarão juntas, certo? Estão juntas. Se eu for em objeto e desagrupar, elas vão soltar novamente e vão continuar com propriedades de texto, tá vendo? Eu vou continuar, vou conseguir mudar a fonte. Ou seja, ele só uniu eles dentro de uma pastinha. Entendam assim, como se tivesse colocado todos dentro de uma pastinha, tivesse amarrado eles. Uma outra ferramenta que causa muitas dúvidas entre amigas minhas e alunas é a ferramenta de caminho composto, porque algumas confundem o caminho composto com o agrupamento. Vamos dar novamente o exemplo de texto, ou melhor, vou dar o exemplo do quadrado de novo, depois eu pego o texto para vocês entenderem melhor. Vou agrupar esses quadrados, deixa eu botar na minha área morta essas outras peças para não confundir vocês. Nesse aqui eu vou duplicar, no primeiro eu vou agrupar, objeto, agrupar. E no segundo eu vou utilizar um outro recurso, que é o caminho composto, que já já vocês vão aprender o que é. Vou em objeto, criar caminho composto. Aparentemente, os dois estão iguais. Parece que ele uniu os dois da mesma forma, certo? Só que não é isso que aconteceu. A ferramenta caminho composto, você também consegue utilizá-la no ícone da janela modificar, tá? Elas são essas duas últimas opções, caminhos compostos. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês as outras ferramentas da janela modificar. Aparentemente, os dois estão iguais, mas não estão. São opções diferentes. Se eu pegar a ferramenta cor e preencher, olha a diferença. Na primeira opção, ele preencheu tudo. Na segunda opção,
ele fez um negativo no encontro das imagens. Por que isso aconteceu? Porque aqui os objetos eles deixaram de ser independentes. Virou um objeto só sobreposto e acaba fazendo esse efeito de negativo em cima de onde sobrepõe, certo? Se eu selecionar novamente esse objeto e ir em objeto desagrupar, eu vou conseguir soltar. Aí vem a dúvida desse aqui de baixo. E como que eu solto esse? Eu vou em objeto desagrupar? Não, aqui nem tá a opção aqui. Mas como que eu solto ele então? Eu vou em objeto liberar caminho composto. Vou dar um Ctrl Z ou, para vocês verem a outra opção, ou na ferramenta modificar, liberar. Então quando eu clico em liberar, o meu objeto está solto de novo. Mas é só essa diferença? Não. O retângulo ele é uma forma simples, mas quando o objeto ele tem uma propriedade, que é o caso do texto, vou fazer as duas opções, uma com agrupar, objeto agrupar, e a outra com caminho composto, que é esse aqui, criar. Aparentemente as duas estão iguais, já que elas não estão sobrepostas, tá? Só que na hora de eu desagrupar, vou desagrupar o Nilmara Quintela. E o de baixo não é desagrupando, né? É em liberar. Quando eu for em liberar, olha só o que aconteceu. Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui, gente? Na realidade, ele tirou as propriedades de texto que eu tinha. Quando eu criei um caminho composto no Nilmara Quintela, ele deixou de ser texto. Ele virou pontinhos, olha só. Se eu clicar duas vezes no Nilmara, ó, eu edito. Aqui embaixo, se eu clicar duas vezes, eu não edito. Perdeu as propriedades de texto. Então, quando eu crio um caminho composto, além dele unir os objetos, ele também tira as propriedades dos objetos, caso ele possua alguma propriedade. Ficou bem entendido a diferença de ambos? Do agrupar e desagrupar e do caminho composto? Um outro exemplo é quando a gente utiliza shapes da nossa biblioteca. Eu vou abrir a minha biblioteca, depois eu vou mostrar com detalhes como funciona uma biblioteca. Eu vou pegar aqui um shape que eu baixei recentemente, uma borboleta, essa aqui. Esse shape ele veio todo separadinho, tá vendo? Por quê? Porque a silhueta da borboleta para ser recortada num papel, a asinha em outra, outra asa em outra, outra asa em outra. Então, esse é feito para ser recortado cada parte num papel diferente. Só que eu não quero isso, eu quero que eles se sobreponham para eu só quero que eles se sobreponham. Eu não quero preencher para fazer um print cut, eu só quero que eles se sobreponham. Então, o primeiro ponto vai ser eu separar essas peças. Eu vou em objeto desagrupar, tá? Ixi, não desagrupou. Por que será que isso aconteceu? Isso acontece quando o designer ele agrupou mais de uma vez o objeto. É como se você tivesse colocado esse mesmo template, esse mesmo shape em duas pastas. Você tem que tirar da primeira e depois tirar da segunda. Então aqui eu precisarei dar 2 desagrupar. Tinha dado o primeiro, agora eu dei o segundo, certo? Vou agrupar esses 2 juntinhos aqui, que o coração também soltou, e vou colocar as peças sobre a minha borboleta. Coloquei. E agora eu poderia recortar do jeito que tá aqui, né? Ele ia recortar, fazer vários recortes um em cima do outro. Ou eu poderia fazer um preenchimento para imprimir e depois recortar, por exemplo. Só que eu quero imprimir e recortar só com uma cor. Como é que eu faço? Eu só preencher? Eu tenho que preencher um por um, preencher embaixo preto, em cima branco? Não, não tem necessidade. Só para vocês entenderem a diferença. Se eu deixá-lo selecionado e clicar na cor preta, ele selecionou tudo. Beleza. Se eu agrupar, ir em objeto e agrupar e colocar cor, ele vai aplicar em tudo. Agora, se eu for em objeto, criar caminho composto, quando eu for colocar a cor, ele já entende de forma diferente.
onde está sobreposto, ele deixa negativo. Então, isso aqui é uma outra função do caminho composto. Vocês vão utilizá-los em várias situações, tá? E mais um exemplo disso são os shapes que você pega na loja online, na biblioteca, e que você pode estar aplicando cor para fazer um print cut. Certinho? Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para contato@diariodeumasiluete.com.br e estando disponível, eu terei o enorme prazer em respondê-los. Se você gostou das dicas e tem interesse em aprender na prática com cursos presenciais, entre em contato conosco pelo e-mail que está aparecendo na sua telinha ou confira nossa agenda pelo site ou Face do Diário de uma Silhuete. Em nossos cursos, os alunos levam a sua própria silhuete e a desvendam da melhor forma possível, recortando. Grande abraço e beijo da Nil!